do Valério, tem mais um detalhe. Sacré-Cœur é construída com uma pedra branca, não tem mais nenhum outro monumento em Paris com aquela pedra. E aquilo foi de propósito. Quando chove, lava para mostrar a pureza sobre o que tu bem descreveu. Tá? Bom, eu vou seguir mais ou menos o que eu tentei escrever para a revista da ProPuc. Tá? Eu iniciei o texto com a seguinte frase: vivemos um tempo amargo. Depois da fala do Valério vai ser engraçado eu começar com esta questão, né? Eu vou tentar contextualizar o momento em que nós comemoramos 140 anos da Comuna. Eu inicio dizendo que vivemos um tempo amargo. Um tempo em que a memória do que foram os primeiros anos da experiência da Revolução Russa está cada vez mais ausente, sendo completamente desconhecida pelos mais jovens. Um tempo em que a antiga China de Mao hoje é o locus ideal para a acumulação do capital. Um tempo onde o último baluarte do socialismo, ou seja, a Cuba, acabou de fazer uma reforma que coloca em xeque questões que eram caras para o socialismo: o pleno emprego, por exemplo, e as políticas sociais. Para ficar só nessas duas questões, porque afinal de contas, na análise que nós fazemos do capitalismo, ele engendra necessariamente desemprego. Logo, por oposição, a sociedade do futuro garantiria o pleno emprego. E como você sabe, 500 mil funcionários estão indo para o olho da rua na China. Em Cuba. Na China é um pouco mais complicado, né? Essa realidade, ela se completa com o fato de que nós estamos vivenciando uma crise do capitalismo que é a pior crise desde os anos 30, porque a crise não acabou. A crise, ela está... Bom, basta vocês acompanharem a Europa que vocês sabem que ela não terminou, né? Eu olhando para a Europa, eu gosto de usar a expressão, eu vejo que a Europa está à deriva. A Europa que nos é tão cara enquanto tradição, né? E nesta situação que nós vemos o apetite exacerbado dos grandes capitalistas pelo enriquecimento fácil via capital fictício e pelos recursos não renováveis do planeta. Crise do capital, portanto, mas crise do trabalho também, se nós pegarmos o início da minha fala. É nesse contexto que nós estamos aqui comemorando os 140 anos da Comuna de Paris. Na semana passada, na internet, teve uma frase que eu acho que todo mundo deve se lembrar. Uma frase que dizia: na última semana beatificamos um papa, casamos um príncipe, fizemos uma cruzada e matamos um mouro. Estamos na Idade Média. Isso não está no texto, evidentemente. E é nessa situação que nós estamos aqui comemorando 140 anos. Bom, apesar das dificuldades que nós estamos enfrentando, nós temos que lembrar o significado das lições da Comuna de Paris, né? Como dizia o Marx, ele vai caracterizar, e não por acaso o título, né, do seminário, o assalto aos céus. Assim Marx caracteriza a Comuna de Paris. E isso a despeito da Internacional, da primeira Internacional, ter afirmado 6 meses antes de acontecer a Comuna, de que a classe operária não deveria tentar derrubar o governo, que isso seria uma loucura. Seria uma loucura desesperada, assim ele fala. Mas como sempre acontece na história, muitas vezes os fatos atropelam, né, uma análise que você fez, porque uma outra configuração se coloca. E imediatamente, evidentemente, que a Internacional e Marx estava engajado e apoiando
a Comuna de Paris. Na verdade, a guerra, como aqui apresentou Valério, né, ela se apresenta como uma poderosa incubadora e aceleradora social. Por isso que surge a situação da Comuna de Paris. Evidentemente que os fatores que contribuíram para o surgimento da Comuna não foi somente a guerra. Vamos lembrar, por exemplo, que depois da derrota de 48, das jornadas, né, você tem um ascenso do movimento grevista, em particular, e umas sucessões de fatos, né, que vão consolidar a configuração para a Comuna de Paris. Uma das coisas que vale a pena lembrar, além de que das greves, além de que a organização dos próprios trabalhadores se acelera no período anterior, o fato de que a oposição ao governo de Napoleão III chegou a 40% dos votos. Também um fator interessante de a gente pensar, né? Por quê? Porque se revelava a crise do Segundo Império. Como disse o Valério, foram 72 dias. Apenas 72 dias. E o massacre, por mais que nós falemos, não tem condições de nós passarmos em palavras o que foi aquele massacre. Eu sugeriria, para quem quiser se aprofundar, ler o livro do Prosper Olivier, que foi escrito em 1896, e ele é genial, esse livro. Eu acho que vários daqui conhecem, né? Por quê? Porque é de quem vivenciou que conta fato por fato. Uma coisa é dizer que morreu 30 mil, mas tem que ver em que condições morreram esses 30 mil. Uma coisa é você morrer lutando numa batalha, e outra coisa é você morrer que nem gado. Então, ler a descrição é bastante interessante. Tá? Mas afora a barbárie que se apresenta no final da Comuna de Paris, o que já seria suficiente para nós aqui estarmos relembrando esse fato, nós tivemos durante a Comuna de Paris experiências verdadeiramente democráticas, né? Que ao mesmo tempo apontavam princípios e funcionamento do que poderia ser uma sociedade futura. Como aqui já foi mencionado, eu vou relembrar alguns. É a partir da Comuna de Paris que tanto Marx como Lenin, inclusive Trotsky, embora Kautsky também vai fazer uma análise depois, né, vão tomar ensinamentos e vão construir, em termos estratégicos, principalmente Lenin, para a Revolução. A descrição do que foi feita, eu não vou aqui mencionar, porque acho que o Valério já colocou, né, Valério? Você já listou vários dos fatos que foram as inovações introduzidas pela Comuna de Paris. Eu só lembraria que, ao mesmo tempo, eles tiveram que se encarregar do funcionamento do chamado Estado, né? Claro que não era mais o Estado republicano burguês que eles estavam implementando, mas tinha que tocar, por exemplo, escola. A escola funcionou durante o tempo, todo o tempo. Correio é muito importante para os parisienses, diga-se passagem. Então, era importante manter o correio funcionando, além de criar a guarda, além de pagar o soldo em dia, né? Essas questões são, eu acho, bastante interessantes. Agora, duas lições foi para os marxistas as principais lições trazidas pela Comuna de Paris. A primeira delas é de que não bastava tomar o poder, você tinha que tomar o poder e tinha que construir o teu instrumento de manutenção do poder, ou seja, destruir o Estado e começar a construir um novo Estado. Essa é a primeira grande lição. A segunda lição que deriva da primeira é de que
teria que manter no funcionamento desse Estado uma participação de todos. Quando a gente fala participação de todos, parece que a gente está simplesmente repetindo o que todo mundo já sabe, né? Mas se vocês contextualizarem, isto era realmente uma revolução. Porque as pessoas não eram iguais, não eram consideradas iguais. E ter a representação de todos, todos poderem ser votados, todos votarem, e poderem ser reconduzidos e retirados, na medida que, assim, a totalidade, os seus representantes, aqueles que votaram, considerarem, isso era uma verdadeira revolução. E vai ser a partir dessa experiência que, por exemplo, nós temos a organização dos soviets em Petrogrado. Os soviets de Petrogrado, eles vão reproduzir, né, o funcionamento introduzido pela Comuna de Paris. Quando você... Tudo bem. Quando... Eu tenho que entender o recado aqui. O que eu estava dizendo? Estava eu falando de que o Soviet de Petrogrado, né? Ele... Veja, que eu estou aqui defendendo que a rigor nós temos que... estamos levantando a Comuna de Paris, mas vamos nos lembrar da experiência da Revolução Russa, dos primeiros dias da Revolução Russa, onde o Soviet de Petrogrado recuperava a lição da Comuna de Paris na sua forma de representação, porque o Soviet do Conselho, só que agora em russo, né, em vez de comunar, agora são soviéticos, estão organizando todos que votam os seus representantes, cujos representantes podem ser retirados a todo momento. Certo? Então, as duas lições principais da Comuna de Paris, elas apresentam uma continuidade na história na Revolução Russa. Mas a Revolução Russa não foi derrotada. Muito embora tenha havido 11 ofensivas estrangeiras, fora os burgueses que tentavam se organizar contra os revolucionários. Mas veja só, a Rússia foi invadida 11 vezes. Você teve todo um período da Revolução Russa em que, em lugar de você tentar construir em cima do caos que estava colocado, você tinha que se defender de 11 invasões estrangeiras, na tentativa de retirar o poder dos soviets, né? Mas passado este período, se mantém a representação. Se vocês pegam as atas do Partido Comunista da União Soviética até, vamos dizer, vou botar em 1989, tá bom? 89 caiu o Muro de Berlim, mas a dissolução da União Soviética é 91. A representação se dava. O que eu quero levantar para vocês? Eu quero levantar o seguinte, vejam, aquela forma de participação que tanto nós resgatamos da Comuna de Paris e nós vemos representada na Revolução Russa, ela persiste na forma durante os anos que se seguem. Agora, não sei se alguém aqui vai dizer que necessariamente o conteúdo era o mesmo. Por quê? Porque, do meu ponto de vista, é insuficiente nós dizermos que os motivos de coisas que passaram a acontecer na União Soviética se deveu única e exclusivamente ao fato de que a União Soviética ficou absolutamente isolada no mundo capitalista. Não esqueçamos que Lenin vai proibir a existência de qualquer partido. Depois isso continua com
a proibição de tendências dentro do próprio partido. Eu estou aproveitando a questão da Comuna de Paris para que a gente comece a refletir na seguinte discussão. É suficiente a forma ou algo mais nós temos que pensar a respeito da participação efetiva? Por quê? Porque socialismo sem democracia, eu acho extremamente difícil ser aquilo que nós imaginamos como uma sociedade do futuro, uma sociedade que vai suplantar o capitalismo. Mas como manter a democracia em tempos, entre aspas, de paz? Quando no auge do movimento, na revolução propriamente dita, os corações de todos batem, estão todos mobilizados para fazerem as coisas. Mas quando passa o tempo, é absolutamente natural que uma imensa maioria da população vá tratar do seu cotidiano e que, de certa forma, se especialize, entre aspas, para não dizer que é uma burocracia, nas representações. O Valério disse assim, não sei se vocês estão lembrados de um trecho da fala dele, ele disse assim: foram apenas 72 dias, nós não tivemos tempo para ver se aquela experiência resultava. E o que eu estou colocando para vocês é, olha, aquela experiência da Comuna de Paris, ela reaparece na Revolução Russa. Infelizmente, a União Soviética não está mais aí. Mas o que nós vimos naquele período foi uma ausência de democracia. E eu não estou falando da democracia burguesa, eu estou falando da democracia operária, aonde todos têm direito a discordar da orientação econômica, da orientação social, do ponto de vista cultural. A história nos mostrou que, infelizmente, isso não aconteceu. Eu não sei qual é a receita para que isso aconteça, antes que alguém me pergunte. Eu apenas estou problematizando. Eu estou dizendo, para além de discutir a comuna, tragamos para a necessidade de discutir o hoje. Porque hoje, quando a gente está resistindo àquele quadro que eu tentei colocar para vocês, de tempo amargo, ou se quiser, estamos nos encaminhando para a Idade Média, né? Nós resistimos porque nós queremos construir essa nova sociedade. E na nossa bandeira nós levantamos democracia operária, não é? Todos nós repetimos. Mas eu pergunto o seguinte, o que é democracia operária? Como a gente faz com que a democracia operária esteja, eu já vou terminar, esteja presente no dia a dia de um funcionamento de uma sociedade, e não apenas em tempo de revolução? Obrigado.